Deus pela vida do meu esposo. Aprova o Senhor nosso Deus abençoar essa bênção. Amém? Querida igreja, sem mais delonga, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Reis, no seu capítulo 11. Livro de 1 Reis, no seu capítulo 11. Glória a Deus, tudo de libertação, campanha de libertação, né? Aleluia. 1 Reis, no seu capítulo 11. Amém. Aleluia. Todos acharam? Amém. Nos diz assim, o título nos diz assim: As mulheres de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, endomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 600 princesas e 700, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Amém, igreja? Amém. Muito obrigada por ter citado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, o capítulo 11 do livro de 1 Reis é bem específico. Quando nós começamos a ler, a meditar, observamos que o texto é bem claro. E o texto está nos informando a respeito dos feitos de Salomão, de como Salomão se desviou da vontade do Senhor, como Salomão se uniu a julgo desiguais, como o Senhor foi verdadeiramente desprezado por Salomão no decorrer da sua história. Mas observamos que o Senhor também mostra a sua fidelidade para com a vida de Davi, para com a vida do seu pai, que foi fiel para com ele, independente de algumas questões na vida de Davi, pela qual ele cometeu no decorrer também da sua caminhada, mas observamos a fidelidade no coração de Davi para com Deus. No entanto, Davi nunca se desviou para adorar deuses estranhos, para servir a deuses de nações, para entristecer o coração do Senhor a esse nível, deixar de reconhecer a Deus que fez os céus e a terra, para se prostrar diante de algum Deus ou de algum deuses estranhos, de nações estranhas. Mas Deus é fiel e nos mostra também que Ele é fiel mesmo nós sendo infiéis. Mesmo na nossa infidelidade, Ele prevalece perfeito, Ele prevalece fiel. Querida igreja, falar de Salomão, é necessário falar do seu pai Davi. Nós sabemos que Salomão ele é filho de Davi junto com Betseba, mas conhecemos a história pela qual Davi errou
verdadeiramente diante do Senhor quando ele planejou a morte de Urias. Quando ele planejou a morte de Urias para ficar com a sua mulher. Então, a palavra do Senhor nos mostra que Davi, nesse momento, colocou o seu coração em primeiro lugar. Nesse momento, o seu coração falou mais alto. A palavra do Senhor nos diz que o coração do homem é enganoso. Verdadeiramente, o coração do homem é enganoso. Por isso, não devemos andar segundo o nosso coração. Mas, como diz 1 Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. E porque temos a mente de Cristo, andamos segundo a vontade do Senhor. Enquanto Davi andava segundo a vontade do Senhor, enquanto o coração de Davi estava voltado para a vontade do Senhor, Davi estava andando retamente diante da palavra de Deus e dos seus mandamentos. Mas quando Davi se desviou da vontade de Deus, colocando o seu coração em primeiro lugar, os sentimentos do seu coração em primeiro lugar, ele pecou contra Deus. Portanto, nesta noite eu quero dizer para a igreja: não ande segundo o seu coração. Não faça aquilo que o seu coração deseja. Antes, consulte a palavra. Antes, peça direcionamento a Deus. Peça ao Senhor confirmação. Examine as Escrituras para saber, glória a Deus, qual é a vontade do Senhor para aquilo que você está desejando. A palavra do Senhor nos diz que ele maquinou a morte de Urias e, de fato, ele conseguiu aquilo que desejou o seu coração. Urias morreu e ele ficou com Betseba. A palavra do Senhor nos diz que ela engravidou a princípio ali dentro do adultério, e a primeira gravidez dela, analisamos que a criança morreu, porque era fruto do adultério. Então a palavra também do Senhor nos diz que Davi permaneceu com ela. Nós sabemos que o Senhor trouxe essa permissão na vida de Davi com Betseba. Por quê? Porque Urias já estava morto. Nós sabemos que o casamento, ele é verdadeiramente único. Ele é vitalício. E nós sabemos que o Senhor aprova o casamento. E sabemos que se Urias tivesse ficado vivo, dentro do adultério que ele cometeu com Betseba, que Davi cometeu com Betseba, certamente Davi morreria. Nós sabemos que ambas as partes seriam levadas para ser apedrejados. E se fossem apedrejados, o rei de Israel não estaria mais para governar o governo pela qual o Senhor estabeleceu na vida dele por promessa. Mas, querida igreja, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Analisamos que o Senhor, ele sabe do passado, do presente e do futuro. O Senhor sabia que isso ia acontecer na história de Israel, que isso ia acontecer com Davi, porque o Senhor nos deixou o livre-arbítrio. E enquanto Davi, dentro do livre-arbítrio, escolhia obedecer, o Senhor estava no controle da situação. Mas quando ele decidiu sair do propósito, vou enfatizar, o Senhor deixou ele no seu livre-arbítrio. É assim na minha vida e na sua vida. Não é porque o Senhor nos escolheu para um propósito, nos fez promessa, diz que é conosco, ou que somos escolhidos, que nós não venhamos errar, que nós não venhamos falhar diante do Senhor, que a gente não venha ter escolhas que possam mudar o propósito de Deus. Quantas vezes o Senhor lhe escolhe, o Senhor diz: eu escolhido, estou levantando para um propósito, sou eu Deus com ele, e quantas vezes aquela pessoa muda o trajeto do propósito, muda aquilo que Deus projetou para a sua vida. Por isso, seja ele uma pessoa escolhida por Deus ou não escolhida por Deus, até mesmo aquela pessoa não escolhida pelo Senhor, quando essa pessoa decide fazer a vontade de Deus, se torna um propósito diante do Senhor. Assim Davi não foi diferente. Davi foi um propósito, uma escolha da parte do Senhor. Deus o escolheu para andar segundo o seu coração, para ser uma bênção. Deus o escolheu para ser o rei de Israel. Deus tinha e tem muitos propósitos para com o rei de Israel chamado Davi, como para a sua linhagem. Mas deixa eu lhe dizer, assim também na vida daquele que o Senhor escolheu, o Senhor estabelece também o seu propósito. O Senhor também faz acontecer a sua vontade perfeita quando ele decide querer a vontade de Deus. Então, independente de um ou outro, o Senhor está no controle da situação. A palavra do Senhor nos diz que a partir desse momento em que Urias morreu, então unindo-se ambas as partes, Davi e Betseba, vai gerar-se um outro filho. E esse outro filho chamado Salomão, ele não vem
de adultério. Ele não é filho de adultério. Amém, igreja? Amém. Eu creio que a igreja sabe disso. Ele não é o filho do adultério. Mas o Senhor já havia ministrado sobre a vida de Salomão, que ele estaria sentando no lugar do seu pai, que ele seria sim rei e que o Senhor teria um propósito para com a vida dele no meio do povo de Israel. Então quem vai contender contra a vontade do Senhor? Ninguém pode contender contra aquilo que Deus quer estabelecer. Aleluia. E Deus é bom, e eu vou repetir, e a sua misericórdia dura para sempre. Querida igreja, a palavra do Senhor nos diz que Salomão, glórias a Deus, ele vai enfrentar o opositor antes de se assentar no trono. Ele vai enfrentar o opositor, mas o Senhor está no comando ainda assim. O Senhor está no controle. E Deus, aleluia, ele estava observando tudo o que estava acontecendo no governo de Davi. E o Senhor, ainda assim, estava preparando coisas grandes para Israel. O Senhor estava preparando coisas grandes também para com a vida de Salomão. Amém, igreja? Amém. Porque enquanto o homem está andando segundo a vontade do Senhor, Deus está na vida dele, no controle do seu chamado. A palavra do Senhor nos diz que Salomão, quando ele se assenta no trono, a palavra do Senhor nos afirma que ele passa a orar a Deus. Ele passa a buscar a face do Senhor. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é a oração. Se tem uma coisa que Deus, ele, aleluia, regozija na minha e na sua vida, é a oração. É a nossa comunhão com Deus por meio da oração. Nosso diálogo com o Senhor. Porque quem conversa com Deus também ouve o que Deus tem para falar. Louvado seja Deus. Também é guiado pela vontade do Senhor. E na oração de Salomão, no capítulo 3, observamos que Salomão, ele vai se apresentar ao Senhor de uma forma, glória a Deus, agradável. A Bíblia nos diz que ele começa a orar. E quando ele começa a falar com Deus, ele vai pedir ao Senhor sabedoria. Ele vai pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo. Mas a palavra também do Senhor nos afirma que o Senhor nosso Deus, aleluia, antes que ele sentasse no trono, glória a Deus, ele, por meio do seu pai, exortou a vida de Salomão, que ele viesse obedecer a sua palavra, que ele viesse obedecer os seus mandamentos. Ele não estava isento dos mandamentos do Senhor e do que ele deveria fazer na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele dá continuidade à sua oração, e em meio às orações ele, aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque ele entende que Deus é o único digno de ser adorado. O Senhor se agradou tanto da oração de Salomão, que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor lhe concedeu fama, riqueza, status, não só sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe concedeu, porque o Senhor se agradou da sua oração. Para que eu e você possamos receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nos dar, necessário que a nossa oração seja agradável a Deus. Porque se você especificamente pedir ao Senhor e não especificar para o Senhor, louvado seja Deus, que seja segundo a sua vontade, você está pondo diante de Deus a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas nesta noite, aleluia, aprendemos com Salomão que a nossa oração precisa ser sábia diante do Senhor. Quando você pedir ao Senhor alguma coisa, lembra-te do livro de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você busca em primeiro lugar o reino dos céus, você busca em primeiro lugar obedecer à vontade do Senhor, em primeiro lugar ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar ser cheio de sabedoria, de direcionamento do Senhor, para você chegar no propósito de Deus. E Deus com certeza irá prosperar a minha e a sua vida. Deus com certeza irá prosperar o nosso deitar, o nosso levantar. Glória a Deus, com sono reparador, irá nos guardar nos dias maus, porque nós estamos interessados no seu reino. E Salomão estava interessado no reino do Senhor. Ele estava interessado sim em obedecer a palavra. Ele estava interessado sim em fazer cumprir os mandamentos pela qual seu pai me ensinou. Louvado seja Deus que ele viesse obedecer. Mas, querida igreja, a palavra do Senhor nos mostra no capítulo 11 que Salomão, ele começou errando quando ele se uniu a povos estranhos, nações estranhas, a mulheres que serviam a deuses estranhos. Quando ele colocou como prioridade a sua vida sentimental,
e deixou o seu coração se enganar com o sentimento de amor, pela qual esse amor ficou acima de Deus, o Senhor, louvado seja Deus, não foi exaltado. E quando nós lemos aqui que ele amou essas mulheres, observamos que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. E isso se trata nesse, louvado seja Deus, nesse relacionamento de Salomão para com essas mulheres. Em primeiro lugar, ele deveria rejeitar o relacionamento com essas mulheres. Por quê? Porque elas não amavam a Deus e nem obedeciam os seus mandamentos. Então era jugo desigual. A consequência do jugo desigual, ela é terrível. E o interessante é que o nosso Deus é tardio em se irar, que o nosso Deus, ele é pacífico. É interessante que Deus deixa o homem à vontade, que Deus deixa o homem escolher, que Deus deixa o homem fazer aquilo que também deseja o seu coração. E o Senhor deixou Salomão amar aquelas mulheres, escolher aquelas mulheres como suas esposas. O Senhor permitiu Salomão se entregar às paixões do seu coração. Mas, querida igreja, eu vou aqui abrir parênteses. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, rejeita o jugo desigual. Rejeita o que o seu coração está desejando, que não está dentro da vontade do Senhor. Seja dentro do relacionamento, na área sentimental, seja dentro do seu trabalho, seja na sua escola, seja na rua, na sua vizinhança, até dentro da sua própria casa. Se o jugo é desigual, se não adora a Deus, se não serve a Deus, se não está no propósito do Senhor, então rejeita, ame a Deus acima de tudo isso, e com certeza o Senhor proverá. O Senhor proverá na sua vida, proverá na vida desse patrão, na vida desses amigos de trabalho, na vida dessa pessoa que você supostamente esteja no seu coração com algum sentimento, mas que não é agradável ao Senhor. A igreja precisa compreender esse lado sentimental, ele é terrível. Esse lado sentimental da nossa vida é tão profundo, é tão terrível, que se nós não verdadeiramente amarmos a Deus acima do nosso coração, nós colocamos o nosso coração acima de Deus. Portanto, vigiai com jugo desigual. Salomão não vigiou, casou com a filha de Faraó, fez aliança com o seu reino, todos se tornaram um só, mas nós sabemos que nós somos um com Deus, e um com, aleluia, aquele que ama a Deus, e não com pessoas que não têm um compromisso com Deus. Salomão, ele simplesmente fez a sua aliança, e se unificando nesse momento, ele passa agora a desobedecer a vontade do Senhor. Interessante que Deus não agiu logo, Deus não interveio logo, Deus não fez nada contrário, pelo contrário, o Senhor deixou Salomão fazer aquilo que desejava o seu coração. A princípio, podemos entender que essas mulheres não foram servir logo seus deuses estranhos na presença de Salomão, ou induziu a servir os seus deuses estranhos. A princípio, observamos como a rainha de Sabá, que verdadeiramente eles se introduziram a servir o Deus de Salomão. Quiseram amar e servir ao Deus de Salomão. Isso supostamente foi o que aconteceu no princípio, mas isso foi uma grande aparência, porque Deus conhece o coração. Deus sabia que o coração daquelas mulheres era pervertido, que elas estavam por interesse, que elas estavam ali por um propósito de queda, por um propósito de derrota no governo de Israel. E assim eu quero lhe dizer também que você não conhece o coração do homem, você não sabe o que está dentro dele. Portanto, não se engane com a aparência, não se engane com meras palavras, não se engane com isso. Pergunte ao Senhor e Deus vai te revelar. Deus vai falar profundamente ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, igreja, a aparência diz muito, a aparência fala muito. Tão certo que os falsos profetas vêm vestidos de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. E assim, para eu e você entender e saber de fato se procede da parte do Senhor ou não, é quando você vê os frutos sendo gerados. Então os frutos verdadeiramente vai te revelar o caráter daquele homem ou daquela mulher na presença de Deus. Portanto, não se engane. Salomão foi um homem que recebeu muita sabedoria.
aleluia, sabedoria tal que ninguém jamais receberá, mas sabe que todos aqueles da face da terra. Mas deixa eu lhe dizer, a sabedoria não fez com que Salomão viesse fugir do pecado, não fez com que ele viesse reconhecer o pecado, entender verdadeiramente o que não agradava ao Senhor. A sabedoria não fez Salomão escapar do erro, não fez Salomão escapar do pecado. O que faz eu e você escapar, o que faz eu e você, louvar-se a Deus, vigiar de fato na presença do Senhor e do nosso adversário, é a decisão de querer apenas honrar a Deus, decisão de querer obedecer a palavra. Porque quando nós decidimos obedecer, e quando a gente decidir, glória a Deus, aleluia, fazer a vontade do Senhor, não importa se tu é uma pessoa sábia ou não, glórias a Deus, porque a sabedoria e o temor é o Senhor e guardar os seus mandamentos, isso é sabedoria. Salomão, glória a Deus, um homem muito sábio, mas ele não teve temor diante do Senhor e não guardou seus mandamentos quando estava aproximando para a sua velhice, quando ele estava aqui, louvar-se a Deus, se aproximando a dias avançados de idade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que nessa noite o Senhor nosso Deus encontre na minha e na sua vida um coração cheio de temor, um coração cheio verdadeiramente de sabedoria, que é a obediência da sua palavra. O jugo desigual é algo tenebroso, e eu quero trazer alguns versículos e capítulos para informar a igreja que fuja do jugo desigual, porque não diz respeito só a um relacionamento, a um casamento ou a escolha de uma pessoa que não serve a Deus. Pelo contrário, a palavra abrange todos os ângulos das nossas vidas, e necessário a gente estar focando nossa visão na palavra de Deus, para a gente não perder a direção e no final de todas as coisas se deparar como Salomão se deparou. Porque eu quero crer que Salomão, ele chegou um momento da vida dele a pedir misericórdia a Deus e perdão profundamente, como está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, quando ele começa a falar ali a respeito, aleluia, do temor a Deus. Nós observamos que na sua velhice, de fato, ele vai falar sobre obedecer a Deus e crer que existe um só Deus, e acreditar que o pão volta para a terra como era e o Espírito volta para Deus que o deu, que os jovens vinham antes da velhice se inclinar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E ele começa a expressar coisas lindas no capítulo 12. Mas, querida igreja, você não vai esperar a velhice para reconhecer os seus pecados, para se arrepender deles e para reconhecer a Deus. Aproveite a sua juventude para honrar o Senhor teu Deus. Aproveite a sua juventude para você ser fiel ao Senhor. Nesse tempo, o Senhor estará, aleluia, do seu lado, lhe dando força para você chegar no ideal, para você chegar no propósito. Eu confesso para a igreja que vindo para cá, me deu uma dor de cabeça daquela que eu estou querendo Jesus, pedindo misericórdia de Jesus aqui. E eu peço à igreja uma intercessão, amém? Glórias a Deus. Porque Deus sabe da profundidade que tem essa palavra. E o inimigo, ele não perde tempo. Ele está sempre agindo e atuando contra aquilo que Deus quer falar no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio na providência do Senhor, o nosso Deus. Então, sabe que eu disse que ele ia me substituir aqui agora de noite, mas Deus é fiel. Amada igreja, o jugo desigual. A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios. Glórias a Deus. Se a igreja puder abrir comigo, abra. São alguns versículos específicos para a gente guardar no coração. Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 6. Glória a Deus. E no seu versículo 14 e 15, nos diz assim: por seu poder, glória a Deus, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também, versículo 14, isso mesmo, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e unireis a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar continuidade, mas deixa eu dizer para a igreja. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando à igreja que não se unisse a mulheres idólatras, que não viesse se unir aquelas mulheres que estivessem
fora do propósito do Senhor. E ele vai falar para essa igreja que essa igreja estivesse em vigilância, que essa igreja soubesse que assim como Cristo morreu e ressuscitou, também irá nos ressuscitar. Especificamente ele está falando do corpo. Ele está dizendo que aquele que se une com o Senhor é um corpo com ele, mas aquele que se une a uma meretriz ou a uma prostituta faz um corpo com ela. E isso foi o que aconteceu com Salomão no decorrer dos seus dias. Ele fez um corpo com aquelas mulheres que serviam os deuses estranhos. Se você observar quantos altares ele levantou para adorar os deuses estranhos junto com as suas esposas, junto com aquelas concubinas, e nós podemos observar que ele deixou de ser um corpo com o Senhor para servir a Satanás. Querida igreja, isso é muito forte. Ele levantou altares tão tenebrosos e serviu também com seus sacrifícios, que a palavra vai nos dizer que ele adorou e serviu também a Moloque. Você lembra o que é adoração a Moloque? Era crianças lançadas no fogo. Imagine Salomão, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, entendido de um Deus santo, entendido de um Deus que abomina adorações a deuses estranhos, e ele agora com tanta sabedoria, um homem cheio de sabedoria, de sinais, de prodígios de Deus na sua vida, e agora se prostrar diante de deuses estranhos, se prostrar diante de um altar para lançar crianças no fogo para servir a demônios. Isso é um dos altares. Imagine todos os outros altares que ele levantou de adoração aos demônios, de adoração aos deuses estranhos. Imagine você como o Senhor, olhando para baixo, contempla a vida de Salomão e a vida de todo Israel naquele governo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim o apóstolo Paulo está advertindo que eu e você fazemos um corpo com o Senhor. Portanto, aquele que dentro da casa do Senhor, aquele que está nesse corpo que chama Cristo, cuja cabeça é Cristo, o corpo é em você, ó glória, mas quem comanda, quem domina o corpo é quem? É Cristo. Eu e você saímos do corpo para nos unirmos a uma pessoa, estou enfatizando, que não serve ao Senhor, a uma pessoa que está lá no mundo, nem que ela não esteja se prostrando diante de altares, ou que sirva a deuses estranhos. A partir do momento que ela não serve ao teu Deus, que ele não serve ao teu Senhor, eu e você como igreja não podemos nos unir, não pode se unificar. Pelo contrário, em nome de Jesus, não faça como fez Salomão. Você não precisa da sabedoria do mundo todo, você precisa temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar a sua palavra. Tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, no livro de Mateus, no seu capítulo 22, no seu versículo 37, quando ele está conversando com o doutor da lei, com o fariseu, ele vai dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, quando você cumpre esses dois mandamentos, você está cumprindo toda a palavra do Senhor na sua vida. Aleluia! Por quê? Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai decepcioná-lo diante daquilo que não é agradável a ele. E se porventura acontecer, com certeza vai se arrepender, vai deixar o seu pecado e vai voltar a se unir com o Senhor novamente. Mas a palavra nos diz que a necessidade de eu e você compreender a base da igreja, do relacionamento, é o amor. Você não pode amar o teu filho mais do que a Deus. Você não pode amar o teu marido mais do que a Deus. Isso ele disse no livro de Mateus capítulo 10. E ele afirma, glórias a Deus, que aquele que amar o filho, a filha, que aquele que amou o marido, enfim, mais do que a ele, não é digno dele. Portanto, imagine você agora louvar-se a Deus dentro dessa palavra, analisar que Salomão amou mulheres que serviam a deuses estranhos, a obedecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nos corrompemos por nós amarmos alguma coisa que está desagradando ao Senhor, mas que está nos agradando? Quantas vezes deixamos de honrar ao Senhor porque nós colocamos o nosso coração em primeiro lugar e falamos que Deus vai entender? Querida igreja, vigia, vamos vigiar, porque nem tudo que muitas das vezes está nos agradando está agradando ao Senhor. Necessário que a gente saiba verdadeiramente se está dentro da vontade de Deus. Portanto, aleluia, quanto o Senhor pediu para Abraão o seu filho no altar, querida igreja, ele nos
muitas vezes. Por quê? Porque não confiamos em Deus. Porque não colocamos Deus como prioridade. Porque não colocamos o nosso filho diante do Senhor, como entendidos de que o nosso filho também é filho de Deus. E antes de ser nosso, é do Senhor. E antes de você gerar, Deus gerou primeiro. Porque tudo aquilo que está ali em nossas vidas, o que está na terra, o que está em nossa volta, vem de Deus, sai de Deus. Então não é seu, é do Senhor. Tem pessoas que entram em tal desespero da vida, quando perde o filho na terra, entendendo que Deus está no controle de tudo, que ele abandona até o Senhor como culpado daquela questão. Mas nessa noite, em nome de Jesus, não seja idólatra. Porque enquanto Salomão se dobrava especificamente diante dos deuses, dos altares aos demônios, aos deuses estranhos, eu vou lhe dizer, a igreja nem está cometendo tal, mas está sendo pior do que Salomão, porque a idolatria de muita gente está no seu coração em favor daquilo que está em volta dela. Mas a palavra do Senhor nos diz: não seja idólatras, não idolatre, não, aleluia, coloque acima de Deus aquilo que para você é melhor do que Deus. Deus é melhor do que tudo isso, e o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Querida igreja, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 10. Ajuda a Deus. Capítulo 10, no seu versículo 14. Leia comigo, por gentileza. Por isso, meus amados irmãos, fuja da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julgai vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem ao povo de Israel: o que come dos sacrifícios não são participantes do altar? Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaríamos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Glórias a Deus. O capítulo 10, desde o primeiro versículo, o apóstolo Paulo está falando a respeito da idolatria de Israel lá no deserto. Lá quando Moisés subiu para o monte, que o povo ficou cá embaixo, quando ele passou 40 dias ausente do meio do povo. Analisamos que o povo parou para farrar, parou para beber e para se prostituir. E então o Senhor fala: e esse povo é idólatra. Analise que se você começar o capítulo 10 do primeiro versículo, em lugar nenhum o Senhor vai citar o bezerro de ouro. O Senhor vai falar que o povo de Israel era idólatra porque fez o bezerro de ouro. Sabemos que existe um só Deus, independente do que faça, que seja bezerro de ouro, que seja de madeira, de pau, de pedra, que seja de bronze. Deus está sentado no trono, continua sendo Deus e vai ser o único Deus que existe na face da terra. Mas quando você vai ler o capítulo 10, analise o versículo 4: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Comeram, como está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se e se entregou à farra. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram. Então entenda aqui o que é idolatria. A idolatria não é especificamente, vou repetir, a imagem de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de bronze, alguma coisa feita em semelhança de um animal, de pessoa, seja lá do que for, de uma ave, como seja. Deixa eu lhe dizer, a idolatria está nas suas ações e atitudes que não diz respeito à vontade do Senhor e que não agrada a Deus, e que isso está acima
acima da vontade de Deus. O povo foi o que? Farrar, beber e se prostituir. E o Senhor disse: eles são idólatras, não me agradei deles nem do seu comportamento. O Senhor não exalta bezerro de ouro. O Senhor não exalta sacrifícios de idolatria, comida sacrificada a ídolos. O apóstolo Paulo vai se aprofundar e vai dizer: não é nada. A comida sacrificada a ídolos não é nada. É simplesmente a comida quando você apresenta a Deus em ação de graça, quando você crê verdadeiramente, crê, porque se não crê não adianta, a mente fraca vai ser contaminada. Mas se você crê que existe só um Deus no céu e na terra, que aquela comida nada é diante dos ídolos, porque não existe um ídolo, porque não existe nenhum Deus acima do nosso Deus. Deus é o único perfeito para todos, sempre e eternamente. Então ele está dizendo: vem cá, ao povo, vocês que dizem estar servindo ao Senhor, vocês estão sentando na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Vocês estão comendo do pão, bebendo do cálice, do vinho, que é a representação do corpo e do sangue de Cristo, e também estão sendo participantes da mesa de Satanás. Tudo que esse povo, que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Aí você me pergunta: irmã, eu não estou sentando em nenhuma mesa onde está vindo algum sacrifício de alimento ou qualquer coisa do tipo, de maneira nenhuma. Deixa eu lhe dizer, você não está lá sentando numa mesa realmente onde tem sacrifícios de alimento ou qualquer outra coisa para você se alimentar ou ser participante. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia me diz, no livro de Mateus 6, 22 e 23, vai dizer que a candeia do corpo é os olhos. De sorte que se seus olhos forem bons, seu corpo tem luz. Se seus olhos forem maus, seu corpo tem treva. Portanto, eu não sei qual a mesa que você está sentando. Eu não sei, louvar a Deus, depois desse ambiente, depois desse culto, depois dessa adoração, depois de comer esse pão, aonde você senta para comer também, aonde você senta para ouvir o que não deve, aonde você senta para ver o que não deve, para assistir o que não deve, porque os filhos de morte é filho sacrificado a demônio. O Senhor diz que veio da vida e vida com abundância. Os filhos de morte é para trazer morte para a sua vida, sede de morte, de derramamento de sangue. O Senhor te chama para a vida. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Quando você vai assistir filme de morte, você está aderindo treva para você. Primeiras Epístolas de João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que ele é luz e nele não há treva nenhuma. E aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar na luz, porque ele na luz está. Então, se você está nele, você também está na luz. Mas quando você coloca a sua candeia, os seus olhos nas trevas, quando você coloca os seus olhos na televisão, no celular, especificamente porque esse é o sistema, então você está sentando em duas mesas. Você está ouvindo o que não deve, está vendo o que não deve, está aderindo para a sua vida treva, e está em meio às trevas e à luz, ou você decide a luz ou as trevas. Em cima do muro não pode ficar. Ou é, louvado a Deus, aleluia. Verdadeiramente vivo é morto. Existe a igreja que dá o nome de que vive, mas está morta. Existe a igreja que verdadeiramente diz que é igreja, mas a palavra do livro do Apocalipse vai falar sobre ela e diz, aleluia, que ela está morta. E o morto ele vai vomitar da sua boca, porque não tem decisão, porque não sabe verdadeiramente a quem está servindo, porque está dividindo o templo do Espírito Santo entre a luz e as trevas, e deu uma seca. Ou a gente é luz ou a gente é treva, ou a gente anda na luz ou andando nas trevas, ou a gente adere àquilo que é a palavra de Deus, que é a luz, aquilo que agrada ao Senhor com o seu mandamento, ou nós estamos aderindo também, fazendo conciliação que não tem como fazer. Louvado seja Deus, muita gente supostamente alocando na sua mente que pode e que não há problema andar dessa maneira, na luz e nas trevas, na luz e nas trevas, na idolatria do seu coração, na corrupção da sua visão, da sua audição, e dizendo que está na vontade do Senhor. E infelizmente não está. Tudo que o gentio sacrifica, sacrifica para quem? Para os demônios. E alguém vai me dizer que jogo de futebol é de Deus. E alguém vai me dizer que assistir o jogo do futebol também é do Senhor. E alguém vai dizer que é uma mesa que glorifica a Deus. Se eles sacrificam tudo aos demônios, se eles estão levando a adoração aos seus ídolos, a adoração e idolatria no seu coração, se não tem nada lá que glorifique o nome do Senhor, nem que alguém dê glória a Deus e um aleluia
glória que se existe na face da terra. Por quê? Porque no seu coração, irmãos e irmãs, cuidado com o seu coração. Vamos tomar cuidado com isso. Eu falo para mim mesma. Quantas vezes erramos porque o nosso coração é enganoso? Porque nós enganamos a nós mesmos achando que estamos bem com Deus. Não estamos bem com o Senhor. Abra aí mesmo no livro de 2 Coríntios, por gentileza. Glórias a Deus. 2 Coríntios, no seu... Glórias a Deus. Retroceda. 1 Coríntios, capítulo 5. Glórias a Deus. O capítulo 5, que nos diz assim, a partir do versículo 7, só para a compreensão da igreja. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sejam sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como uma vez eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do vosso meio, do meio de vocês. Então, só para você ter uma noção, o Senhor te chama para você ser uma massa pura, assim como Cristo é puro, para você ser um povo limpo das impurezas desse mundo. O Senhor te chamou das trevas para a luz. Você veio para a presença dele, e na presença do Senhor tem um governador e tem um governo espiritual. Então esse governo ele é espiritual e ele é santo. Ele te santifica, te purifica, te liberta de tudo isso que você vivia no seu passado. Aí ele está dizendo, eu quero que vocês entendam que eu quero vocês separados daqueles que, se dizendo-se irmãos, olhe bem, dos que estão dentro da igreja. Ele está falando exatamente dos que estão dentro da igreja, sabe por quê? Porque ele está dizendo, no mundo é impossível, não tem como você se apartar, louvado seja Deus, daqueles que residem na face da terra, pois você vai ter que andar na rua, vai ter que entrar dentro do banco, vai ter que ir na escola, vai ter que ir em todo o ambiente, botando uma vírgula, louvado seja Deus, e é impossível você não estar no meio de tanta gente. Mas quando ele fala da casa dele, ele está falando propriamente daquilo que é dele, e na casa dele é ordem e decência. Ele está dizendo, o Senhor vai julgar os que estão lá fora na imoralidade, os que estão lá fora verdadeiramente vivendo os vícios, os que estão lá fora em prostituição, os que estão lá fora em bebedice, os que estão lá fora da idolatria, os que lá fora são avarentos, que não abrem a mão para servir a ninguém, que tudo é dele, até o que é dos outros é dele. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele está dizendo, se isso existir dentro da minha casa, agora mesmo tire da minha presença, manda sair fora, porque se não quer mudança, se não quer transformação, se não quer libertação, não pode contaminar a igreja, porque o fermento é exatamente aquele que vem para contaminar
fora, expulse esse perverso do vosso meio. Porque na igreja, o jovem ou o rapaz se relacionou com a esposa do seu pai e ficou dentro da igreja como nada estivesse acontecendo. Ele vai dizer: você nem se contrista, você não se entristece com tal pecado do próprio filho pegar a mulher do seu pai, que certamente era madrasta, pegar a mulher do seu pai, você não julga a causa, e vocês não vão julgar a questão, e está tudo ok. Ele diz: eu, no meu espírito, com de vocês, e agora mesmo digo, entrega esse a Satanás, entrega para ele ser pisado, para ele ser amassado, para ele passar um processo difícil, quem sabe assim o espírito dele não é salvo no último dia. Por que, irmãos, que é salvo no último dia? Por que ele colocou desta maneira? Porque ele sabe que toda a carne amassada, esmigalhada por Satanás, vai se render a Deus, vai se converter, vai dizer: Deus me perdoa, Deus, eu não deveria ter feito isso, Deus, eu não deveria ter pego a mulher do meu pai, eu não deveria ter pego a esposa do irmão, não deveria ter pego a espada, Deus perdoa pelo que eu fiz, e o Senhor tem misericórdia, e o Senhor perdoa. Agora, quem é a vara para isso? Satanás. Tem pessoas que têm que cair mesmo na mão do diabo. Tem pessoas que têm que cair na mão de Satanás, que para ele ser amassado, pisado, porque está na mão de Deus. Deus quer fazer vaso de honra. Deus quer fazer um instrumento cheio da sua presença. Deus quer mudar a história dele, dar nome para ele. Deus quer dar para ele, aleluia, louvado seja Deus, uma vida transformada. E ele quer fazer bagunça na casa do Senhor. E quer viver de qualquer maneira. Dá certo? Não dá certo, não. A autoridade da igreja, os pastores da igreja, seja lá quem estiver na frente, pastora, glória a Deus, há de botar a casa do Senhor em ordem, há de exortar sim, há de falar sim, há de dizer se converte, há de falar, tá no pecado, vai ficar na doutrina, louvado seja Deus. Se não quiser, igual a porta da rua, a serventia da casa, Deus, aleluia, quer salvar, libertar e levar para o céu. A igreja do diabo não é aqui não, já existe na terra. Quem quiser que vá para lá, porque a porta é aberta. Aberta para quê? Aberta para se prostituir, aberta para beber, aberta para pegar a mulher do próximo, aberta para fornicar, aberta para ter vício, aberta para fazer o que quiser, mas na casa de papai não. Ou passamos na maioria, ou somos santificados, ou somos limpos, ou somos limpos. Glória a Deus. Nós somos limpos. Deus nos chamou para sermos purificados. Ou nós somos purificados, santificados nós estamos. Se você analisar o livro de o livro de Tiago, por gentileza, glórias a Deus, rapidinho. Livro de Tiago, no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer 4:4. Olhe bem. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que essa escritura diz que o Espírito aleluia, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede a graça maior. Por isso diz a escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glórias a Deus. Olhe bem, o Espírito que habita na minha e na sua vida tem fortes ciúmes. Precisamos guardar isso no nosso coração, porque às vezes achamos que a gente pode fazer tudo e que está tudo normal no tempo que nós estamos vivenciando, no século que nós estamos. Não está normal, não é normal. O templo do Espírito Santo, a casa dele, a morada dele, ele tem ciúme, ele tem fortes ciúmes. Por isso, igreja, reveja, glórias a Deus, tudo que você está fazendo. Analisa no sentar, no deitar, no levantar. Eu não sou inocente, eu sei tudo que faço, tanto certo como errado. Eu sei tudo que verdadeiramente agrada a Deus e o que não agrada. E muitas das vezes Deus não usa um vaso para me repreender, mas não significa que é porque ela é boazinha. É porque ela reconheceu o erro que cometeu, se arrependeu e Deus teve misericórdia. Melhor lugar de você fazer isso para não ser repreendido na casa, porque tem gente que diz que não, vou abrir o capítulo aqui e vou lhe
mostrar que não é repreendido e que Deus não envergonha. Cuidado. Deus tanto repreende a maneira que Ele vai dizer em Hebreus 12 que não desmaie quando por mim for açoitado. Quando por mim for repreendido, porque eu açoito todos quanto eu amo. Glórias a Deus. Então Ele está falando para você, Ele repreende mesmo. É porque hoje entrou essa questão na igreja, essa maneira de expressar que Deus não envergonha ninguém. Quem quiser que continue no erro, na iniquidade, no pecado, continue aí fazendo, acontecendo e vitimizando, que Ele não repreende, que Ele não revela, que Ele não mostra. Muitos dos meus erros, muitos dos meus pecados, eu rapidamente, porque tem o Espírito Santo para isso, para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, rapidamente fui na presença. Jesus, tenha misericórdia. Cometi tal pecado. Errei, Senhor, contra ti. Tenha misericórdia, me purifica. Isso não está escrito no livro de primeiras epístolas de João, capítulo 1, 8 e 9. Que somos pecadores. Que se disser que não somos, mentimos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade. Então, vai na presença. Apresenta para o Senhor o nome. Jesus, eu fiz isso, eu falei isso. Jesus, eu não deveria ter feito, mas fiz. Senhor, tenha misericórdia, me liberta. Senhor, eu quero ser livre. E o Senhor vai sondar verdadeiramente o teu coração. Ele não vai precisar estar usando ninguém para te repreender. Porque ainda tem pessoas que, além de ser pecadora, carregar a iniquidade, que a iniquidade é viver com o pecado, continuar cometendo, e quando ele é repreendido para opinar a alma dele, para ele ser liberto, ele faz com a cara desse tamanhona e aí ele sai muitas das vezes da casa do Senhor. Não pode não. É a hora que ele diz aqui, ó, Deus dá maior graça. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, Deus se opõe orgulhoso. Aí ele se exalta no orgulho dele, acha que ele ainda está certo e que a pessoa que está falando é errado. Aí você vai dizendo, mas eu, aleluia. Olha o que ele diz, mas eu concedo graça aos humildes. É a graça que ele está dizendo, mas eu sou misericordioso para com o humilde. Eu ainda, louvado seja Deus, reconheço que ele é um pecador, mas eu sou fiel para perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade procede às bênçãos. Quando a gente se humilha, Deus opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente entenda que não podemos ser adúlteros, porque Salomão foi. Ele adulterou contra Deus. Ele adulterou contra Deus, adorando deuses, querendo conciliar ou introduzir no relacionamento aquele pela qual o Senhor não se relaciona. Aí você vai analisar que a palavra está dizendo adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amigos do jogo de futebol, vou repetir de novo, amigos de filmes de morte, amigos de séries que traz desordem para dentro de casa, traz desejos desenfreados para a pessoa estar praticando e vivendo. Querida igreja, o assunto é muito sério. Hoje eu estava vendo uma live, eu não sei se era ao vivo, não era ao vivo, não, já era gravado, e eu estava ali vendo relacionado a acho que é um ex-bruxo, a um bruxo, não sei bem falar porque tem a hierarquia dos nomes, mas eu não foquei nisso, eu não foquei em algo ali que estava acontecendo. E ele é cabeça de frente, e ele é ali comandando a situação, e ele é aquele que expulsa, né, a entidade que entra no corpo das pessoas e tal. Não quero entrar aí. Aí eu lindo ali o comentário das pessoas. Uma cristã escreveu: eu sou cristã, mas respeito muito o candomblé. Você entende? Eu sou cristã, mas respeito muito o candomblé. Aí abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1, no seu versículo. Isso aí é medo. Aí deixa eu te falar, o capítulo 1 de Romanos, versículo 28 diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, de depravação. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28 a seguir. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São subilhoteiros,
são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventores de males, desobedientes a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheça o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tanto aqueles que estão a praticar, como aqueles que também aprovam os que praticam. São merecedores de quê? Da morte. Porque são coniventes ao pecado, coniventes ao erro dos outros. Quantas pessoas que não adulteram com alguém no leito, mas Jesus diz é adúltero no coração. Ele já olhou para a pessoa, já desejou o corpo da pessoa, já achou o corpo da pessoa bonito, porque não há necessidade. Ninguém aqui é doente mental que tem a necessidade de olhar para o corpo, sendo mulher de um homem, dizer que achou lindo ou que corpo maravilhoso. Ainda tem daqueles que pregam e dizem que é normal você dizer que o corpo do outro é bonito. Se eu tenho meu marido, não preciso achar o corpo do outro bonito. E se é bonito, já tem sua beleza, fique com ela. Assim o homem olhar para a mulher e desejar o corpo da mulher, e ainda que não deseje, como se dizem por aí, não sabe, não quer desejar, diz que o corpo da pessoa é bonito ou a pessoa é bonita. Tem gente que não olha e tira de cima mais, ele permanece olhando. Aí eu lhe pergunto uma coisa: não tem outro horizonte para você olhar? Não tem outra coisa para você analisar? Se não tem, fecha teus olhos e começa a pensar no céu. Se não tem, fecha e começa a pensar em Jesus. Porque louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro dar glória a Deus do que dar glória para o diabo. Ainda que chame a minha atenção, eu vou tirar meus olhos daquela situação. Ainda que possa provocar alguma coisa diante dos meus olhos, porque está provocando, eu vou desviar os meus olhos daquela situação, porque eu sei, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é para Deus, e Deus é o único digno de honra, glória e louvor. Eu não sei, igreja, mas é a palavra de Deus. A gente precisa guardar ela na tábua do nosso coração. Ou a gente vive o que está aqui, ou a gente é hipócrita, mentiroso. Está fingindo, mas Deus te conhece. Está mostrando ser uma coisa e a outra. Entende, minha pastora? E a outra. Porque verdadeiramente nesse tempo está faltando um homem fiel para suas esposas. E está faltando mulher fiel para os seus maridos. Está sim. Porque a gente vê fulano elogiando a esposa do Bertano. Fulano, Bertano elogiando a esposa do fulano. Mas isso é fato. Não elogia a sua dentro de casa. Não sabe nem dizer quando ela está arrumada para sair, tu está bonita. Você está linda. Não é assim? Desse jeito aí. Mas igreja, a gente precisa guardar o nosso coração. E o nosso coração fica na mente. E nós sabemos que a candeia para a nossa mente, se a mente de Cristo é os olhos e os ouvidos. A gente ouve e a gente vê. E o que a gente vê e ouve é o que vai verdadeiramente formar o nosso coração diante de Deus. Que a gente tenha vigilância na presença do Senhor. Eu mesmo fico admirada com algumas coisas que eu vejo e eu digo: Jesus, só o Senhor é Deus. Querida igreja, glórias a Deus. A palavra do Senhor no livro de Romanos 12, a gente vai encerrar. Glória a Deus, a igreja conhece. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz. Aleluia. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Verdadeiramente, transformação, renovação da nossa mente. Nossa mente, ela precisa ser transformada. Detalhe, precisa ser renovada. Porque nós sabemos que estamos sujeitos a retroceder, sujeito a estar em outros padrões. E a gente sabe que existem muitos padrões na face dessa terra para nos corromper e tirar do foco que é Cristo. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, não venhamos nos moldar nos padrões desse mundo. Não venhamos nos moldar. Quando fala padrões do mundo, não é porque é simplesmente lá fora no mundo, não. O mundo já está dentro da igreja. E muitas igrejas são mundanas. Aí você vê pastor
cheio do Espírito Santo, como ele diz, e ele profetizando de sunga, de cueca, sei lá o que, no meio da rua. Só está faltando sair de cueca, porque o pano sai diferente. Piscina de cuequinha. E aí você vai profetizar prontamente. Livro de 1 Coríntios, rapidamente aí. Tem misericórdia. Fala tudo aí, João. 1 Coríntios, no seu capítulo 11, quando vai se referir à profecia. Aí agora eu vou tirar, já não vou falar da cueca, vou falar de outra coisa aqui agora interessante. Solta o velho. Aí 1 Coríntios capítulo 11, a igreja lê comigo, glórias a Deus, que nos diz assim a partir do versículo 3. Quero, porém, que entenda que o cabeça de todo homem é Cristo. Cristo é a cabeça do homem. É o governo do homem, direcionamento do homem. Glória a Deus. E o cabeça da mulher é o homem, porque o homem dá uma cabeça que é Cristo, governado por Cristo, vai governar também a cabeça da mulher. E o cabeça de Cristo é quem? Deus. Deus está governando quem? Cristo. E tudo que vem para o homem de Cristo, vem para a mulher de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. E o homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, ele está o quê? Desonrando lá. E quem leva a desonra para Cristo é pecado ou não? Vamos lá. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria. Quem é a cabeça da mulher? A mulher estará desonrando ao seu marido quando ela está com a sua cabeça descoberta. Ai, mas é normal, é o homem, não é a Deus. Mas anteriormente, quem é a cabeça do homem? E se a mulher desonra a sua cabeça, que é o homem, não desonra a Cristo, que é a cabeça dele? Vamos lá. Toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Qual é a autoridade da mulher? O cabelo. Certo? Nós temos anjos ao nosso favor? Amém. Aí vai nos dizer assim: no Senhor, todavia a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para a mulher ter cabelo, que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, é uma autoridade na vida da mulher, uma honra na vida da mulher. Pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto ou um véu. Mas se alguém quiser ser polêmico a respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Quer ser polêmico ou rebelde diante desse discurso, é isso que ele está dizendo? Nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Que igrejas são eu e você? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem pessoas que querem cancelar isso aqui e anular. Quer trazer outros contextos da época que existia, que tinha prostituta, que cortasse os cabelos para fazer o diferencial, para isso, aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: isso aqui é um mandamento, é um ensinamento dentro da igreja. E quem deu esse mandamento foi o apóstolo Paulo. E no final do 16 ele vai afirmar: mas se alguém quiser ser político a respeito desse discurso, a respeito desse negócio, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Você quer contender contra o ensinamento, é isso que ele está dizendo? Nós não temos esse, aleluia, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Ele está falando específico aqui. Embora na época se colocasse o véu, então por cima do cabelo, agora certamente algum costume estava entrando dentro da igreja. Costumes que não estavam para glorificar o nome do Senhor. E Paulo está dizendo: faz o seguinte, a mulher tem o véu, e o véu dela é o cabelo.
enquanto Cristo não chegou. Enquanto Cristo não chegou com a cabeça, sim, o cabelo é a autoridade. Lembra de Sansão? Lembra da força do Nazireu? Pois então. Mas quando Cristo veio, a cabeça do homem é quem? Cristo. Qual é a força do homem? Cristo. Qual é a autoridade do homem? Cristo. Então ele está dizendo, não é para ter cabelo crescido. É desonroso diante do Senhor orar e profetizar o homem com cabelo crescido. É necessário ter o seu cabelo cortado, que aceite, que deixe de aceitar. É problema de cada um, porque cada um tem o seu livre arbítrio. Mas a mulher decente, ela profetizar e orar sem a autoridade, que é o seu cabelo. Então a gente precisa deixar o cabelo crescer. Irmão, e o meu que não cresce, Jesus está vendo. Jesus estava contemplando. O Senhor sabe que não tem um bom crescimento. Mas cabelo crescido e agora vamos cortar? Não corte não, porque isso aqui é doutrina. Isso aqui é disciplina. Necessário manter o seu cabelo é véu, autoridade. E o Senhor se agrada disso. Então agora também, se for para você rapar ou cortar o cabelo, raspa e fica logo careca. Aí louvar-se a Deus. Agora você faz o seguinte: então vamos profetizar de biquíni e também de cueca, de sunga. Mas é verdade. Se simples coisa dentro da Bíblia ninguém quer aceitar, imagine tal coisa. Isso é realidade. Ninguém não está no século 21. Eu estou no século da palavra. E quem quiser ficar no século 21 que fique. Irmão, porque o teu cabelo é curto, porque eu estou restaurando ele do artificial para o original. Aí daqui para frente Jesus está botando adubo na raiz. Isso é outra coisa, é outro tempo. Deus permitir, eu posso falar. Mas eu digo para a igreja: quem faz mudança da verdade para mentira é o diabo. E quem tira o que é a verdade para mentira é exatamente a mente, a oficina de Satanás. Então muita gente não tem parado um pouco para analisar. E isso gera confusão na igreja. Falar de doutrina, de uso e costume, o pau quebra. Mas não vai ouvir do homem, não vai ouvir da mulher de Deus, mas vai ouvir do próprio Senhor: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Porque mudou a verdade de Deus em mentira. Então, aí está a palavra do Senhor. O homem não é para ter cabelo crescido. Profetiza e ora, corte seu cabelo. Não é só porque profetiza e ora, não. Ele está falando especificamente. Porque quando fala profetiza e ora, toda a igreja aqui recebe a presença de Deus. Toda a igreja aqui tem a profecia na palma da mão, na boca. Toda a igreja aqui tem dons espirituais. Tem, aleluia, a presença do Espírito Santo. Então a igreja entende: a sua cabeça é Cristo, a autoridade está sobre a sua vida é Cristo, a força e o poder está sobre ti, a cabeça é Cristo. E a mulher, a cabeça é o homem, e a honra é os seus cabelos crescidos. Ela tem autoridade quando tem seus cabelos crescidos, diante daquilo que ela ora e profetiza na presença dos anjos. E a gente sabe que a desonra é pecado. Então, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, que o Senhor continue nos capacitando, nos livrando de todo mal. Salomão, ele vivenciou situações difíceis porque escolheu errado. E nós também podemos viver situações difíceis pelas escolhas erradas. E que a gente possa guardar o nosso coração. E se porventura errarmos, rapidamente, não deixe o sol se pôr, como disse. Vai apresentar a Deus o seu pecado, apresenta a Deus a sua falha, pede a Deus misericórdia, pede perdão, e Deus certamente vai perdoar. Mas tem coisas que Ele vai dizer: vai, não peques mais. Tem coisas que Ele vai dizer: tira da tua vida e não continua com isso. Porque tem vezes que a gente está lá: pequei perdão, e continua praticando, continua fazendo. E Deus está esperando uma posição bem sua. Mas que a gente não venha seguir os passos de Salomão. No entanto, guarde isso no seu coração: a sabedoria não privou a vida dele do pecado, mas a escolha verdadeiramente levou ele ao pecado. Então, o que nos faz permanecer fiéis na presença do Senhor é decisão. Decidir amar a Deus acima de todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Que essa palavra simples possa trabalhar no seu coração e na sua mente. Peço até perdão à igreja. A princípio, agora mesmo a dor já não existe mais. Só para você ter noção. Eu estava com a mente que a cabeça estava deste tamanho assim. Se o sangue de Jesus tem poder. Porque é uma opressão tão grande da dor que você, às vezes, você está tentando falar, conversar e você vai sair e não dá direção.
Mas o sangue de Jesus tem poder. Se não foi para sair nessa palavra, ela saiu de um jeito ou de outro, ela teve que ser pregada. Que Jesus abençoe essa igreja em nome do Senhor Jesus. A tua casa, a tua vida, a tua família seja abençoada. Haja libertação na tua casa de tudo aquilo que não agrada a Deus. Que os altares levantados na sua casa sejam removidos, na sua casa espiritual. Louvado seja Deus, que o altar do Senhor esteja limpo de sacrifícios que não glorificam a Deus, que não exaltam o nome do Senhor, e que Deus possa te encher da tua presença e você ser capaz de estar no mundo, no meio de muita gente corrompida e não se corromper. Nós observamos na palavra que Mardoqueu, ele não se prostrou diante do rei Assuero, ele não o adorou. Nós observamos que Esther também não se dobrou, ela jejuou e orou. Analisamos que Azarias, Misael, analisamos que, aleluia, Daniel, analisamos que os 4, aleluia, jovens dentro de Babilônia não se corrompeu, não se prostrou diante da idolatria, não comeu na mesa de Satanás. Não importa onde você está, não importa qual é o lugar da Babilônia, do Egito, não importa qual é o lugar da corrupção, quem está corrompido do seu lado, na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na rua, na igreja, onde quer que seja, tenha decisão. A decisão é honrar a Deus, é amar a Deus e guardar os seus mandamentos, é ser fiel ao Senhor. Então guarda essa palavra. Se cair, levanta. Se pecar, se arrepende, mas não se prostra, não se dobra, não se renda diante do inimigo. Volta para a Maria quantas vezes possível, mas queira mudança, queira transformação, queira ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, porque Deus é fiel. Dê uma palma pintada para Jesus, porque só Ele merece. Que todo o altar do diabo vai caindo tudo por treva, que os demônios sejam repreendidos na autoridade que está no nome do Senhor Jesus. Que as obras da bruxaria, da macumbaria, bota que bota a magia, seja desmanchada, seja desfeita contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a vassoura, a cavassúria, o ministério, na autoridade do nome de Jesus. Toda retaliação espiritual, palavra de maldição, obra de inveja, sai, alaia, sobe de raço, sai, anticontinência, para o sangue de Jesus é uma ordenança, sai, onde quer que esteja atuando, onde quer que esteja um projeto de morte, onde quer que esteja um projeto de separação, onde quer que esteja um projeto agora de contenda, confusão, sai, sai, da autoridade do nome de Jesus, sai, da subida calavassia, sai, em nome de Jesus. E eu creio e assim agradeço a minha oportunidade. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus.